Caros compatriotas, prezados amigos de Cabo Verde, neste início de um novo ano, saúdo efusiva e carinhosamente todos os cabo-verdianos espalhados pelas nossas ilhas e pelo mundo, a quem desejo festas felizes e um ano 2015 repleto das maiores venturas. Votos extensivos às pessoas de outras nacionalidades que conosco em Cabo Verde ou no estrangeiro participam no processo de desenvolvimento do nosso Cabo Verde. Integrado na gigantesca onda de solidariedade que tem unido os cabo-verdianos em torno das pessoas que na Ilha do Fogo vivem ainda momentos de muita aflição e grandes perdas em decorrência da erupção vulcânica, dirijo fraternalmente o meu pensamento às mulheres, crianças e homens de Chã das Caldeiras que se encontram numa situação verdadeiramente dramática. No dia de hoje, e nesta época em que as esperanças se renovam, reitero o compromisso por mim assumido de tudo fazer para, em articulação com as demais autoridades, mas igualmente com as pessoas, mobilizar recursos e energias com os objetivos de melhorar as condições de acolhimento das pessoas e das famílias e de se proceder à reestruturação das condições de vida e de trabalho dos mais afetados pela erupção vulcânica. Por maiores que sejam as preocupações em relação ao ano que aí vem, de uma coisa estou seguro: vamos continuar a ser aquela nação valente de antes esvergar que quebrar. Caros compatriotas, prezados amigos, o ano de 2014 não foi um ano fácil. As dificuldades económicas mantiveram-se, o desemprego teimou em persistir e as famílias enfrentam dificuldades consideráveis, agravadas pelo mau ano agrícola e pelas consequências da erupção vulcânica. A economia cabo-verdiana precisa de novos impulsos, ajustando-se os fatores lá onde permanecem mecanismos de bloqueio e desvios que podem gerar o impasse e o arrefecimento, e diversificando-se os mecanismos de atração de capital, reajustando estratégias e objetivos para que a absorção dos recursos se faça em condições favoráveis ao desenvolvimento e à produção de riqueza. Continuamos com problemas relacionados com a segurança, particularmente nos maiores centros urbanos, e boa parte dos nossos jovens aguarda dias melhores, particularmente no que se refere ao emprego. Apesar da complexidade de se reveste o contexto laboral no país, foi ainda possível, neste ano de muitas dificuldades, o estabelecimento de um salário mínimo nacional, um marco histórico no nosso país e que foi alcançado graças à conjugação de esforços do governo, das centrais sindicais e das entidades patronais. Exorto os parceiros sociais a tudo fazerem para que outras questões importantes, como o subsídio de desemprego, sejam objeto de amplo consenso a bem dos trabalhadores, a bem das empresas, a bem da sociedade. Apesar das grandes limitações existentes, importa destacar que nos encontramos numa boa posição no que se refere ao cumprimento
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e que a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite foi um grande sucesso, contribuindo de forma significativa para a erradicação de uma tal doença. Caros compatriotas, caros amigos, como referi, as chuvas foram muito escassas, criando situações muito difíceis para agricultores, criadores de gado e respectivas famílias, situações que pude verificar pessoalmente em várias regiões do país, nomeadamente em São Miguel, Porto Novo, Paúl, Ribeira Grande, Brava e Ilha do Fogo. Infelizmente, não foi possível, neste ano, tirar todo o proveito das barragens construídas e que, sem dúvida, representam investimento de fôlego nos domínios da agricultura e da água. Mas o mais importante é manter a fé em que dias melhores virão, que as barragens vão receber água até se fartarem, que os campos vão se cobrir do verde dos pastos, dos cereais e das leguminosas, que a esperança vai ficar cada vez mais firme. E será o momento de refletirmos acerca dos imprevistos da vida e da necessidade de nos tornarmos previdentes face à aleatoriedade do nosso clima. Apraz-me registar e enfatizar a grande estabilidade política em que vivemos e que, como não me canso de insistir, é um dos nossos principais trunfos. De facto, os diferentes poderes constitucionais assumem as suas funções com normalidade e com total independência, realidade que constitui um dos fatores principais da estabilidade do nosso país. No entanto, a nossa democracia continua a padecer das consequências da ausência de órgãos externos ao Parlamento, afetando de forma muito particular o setor da justiça, um dos principais pilares do nosso Estado de Direito democrático. De facto, os diferentes poderes constitucionais assumem as suas funções com normalidade e com total independência, realidade que constitui um dos fatores principais da estabilidade do país. Contudo, a nossa democracia continua a padecer das consequências da ausência de órgãos externos ao Parlamento, afetando de forma muito particular o setor da justiça, um dos principais pilares do nosso Estado de Direito democrático. Outro sim, e de forma apaixonada, prossegue o debate sobre a descentralização e a regionalização. A ideia de que um poder local cada vez mais forte e com meios adequados para atender às aspirações das populações é um importante instrumento de reforço do regime democrático. E isso parece ser hoje consensual entre os protagonistas. Igualmente parece existir um certo entendimento, segundo o qual a valorização das especificidades regionais no quadro de um todo nacional poderá ser determinante no aproveitamento de potencialidades económicas, culturais e políticas e contribuir para a atenuação das assimetrias regionais irrazoáveis. Os modelos que poderão dar corpo a tais conclusões não estariam claros para todos. O debate deverá, pois, prosseguir, mas seria útil
positivo e interessante que nos próximos tempos se avançasse para soluções possíveis, soluções concretas. Prezados compatriotas, caras amigas, caros amigos, nos períodos de dificuldades, as limitações ficam mais expostas, os constrangimentos mais evidentes. Essa realidade tem obrigado a que olhares mais atentos sejam lançados aos municípios de menores dimensões, aos pequenos municípios, à partida mais vulneráveis. Na verdade, quando os problemas relacionados com o mau ano agrícola, o desemprego e outros fatores assolam o país, todos os municípios sofrem as suas consequências. Mas, como não ignoramos, as capacidades de resposta em termos de recursos humanos, capacidades técnicas e recursos materiais diferem significativamente entre os municípios, de acordo com a sua dimensão. Raciocínio idêntico pode ser feito no que toca ao processo de desenvolvimento. Os municípios de maiores dimensões contam, no geral, com uma base de partida mais bem estruturada. Por estas razões, entendo que a ideia de um olhar específico de discriminação positiva para esses municípios, que poderia traduzir-se em medidas de incentivo fiscal, de apoio técnico estruturado permanente ou pontual, de formação e capacitação fora do município e de outra natureza, deveriam ser pensadas, definidas e concretizadas num quadro caracterizado por critérios objetivos e mecanismos muito claros de avaliação e controle. Conterrâneos, amigos, prezados concidadãos, o ano do 40º aniversário da nossa independência deve ser comemorado. Precisa ser de comemorações, apesar das dificuldades. Somos, há 40 anos, senhores do nosso destino e provedores da nossa felicidade enquanto povo. Vamos, pois, ter de assinalar devidamente uma tal efeméride, aproveitando, contudo, a oportunidade para fazermos uma introspeção necessária para perspectivarmos da melhor maneira o nosso futuro. Na qualidade de mais alto magistrado da nação cabo-verdiana, entendo ser meu dever, no quadro dessas comemorações, acontecendo no momento em que enfrentamos mais uma encruzilhada na nossa vida de país independente, mobilizar toda a nação para os festejos e para as reflexões que se impuserem. A verdade é que no fecho dos festejos precisaremos estar cada vez mais compenetrados de que os grandes desafios de Cabo Verde interpelam-nos a todos, sem exceção. Chefe de Estado, Governo, tribunais, deputados, trabalhadores, empresários, mulheres, jovens e mais velhos, cabo-verdianos das ilhas e cabo-verdianos na diáspora. Também no início do ano que aí vem, os nossos tubarões azuis vão ser de novo os embaixadores da nossa grande nação. Vão estar na Guiné Equatorial, representando Cabo Verde no maior certame desportivo do nosso continente. Habituados que estamos a receber alegrias
do nosso combinado nacional, importará agora que nos disponibilizemos para os apoiar de toda a forma numa empreitada que no passado foi um poço de orgulho para todos nós cabo-verdianos. Caras amigas, prezados amigos, nas minhas deslocações ao exterior tenho-me sempre inteirado da situação dos cabo-verdianos que vivem fora do país. Em contactos diretos, partilho as dificuldades por que passam, bem como os sucessos que um pouco por todo lado vão alcançando, dignificando assim o nosso Cabo Verde. As suas realidades são diferentes e os contextos também. Mas em todos, mesmo todos, nos Estados Unidos, em Angola, em Portugal, no Brasil, em Moçambique, na Costa do Marfim, encontro denominadores comuns. A profunda ligação afetiva e cultural a Cabo Verde e a grande tenacidade para vencer obstáculos e enfrentar desafios. É desta tenacidade que continuaremos a lançar mão para enfrentar com sucesso os enormes desafios, os complexos desafios que temos pela frente. A tenacidade de que têm dado exemplo diversos empresários e trabalhadores, as orgulhosas e perseverantes gentes de Chão das Caldeiras, e que se espelha de forma muito particular no desempenho de muitos dos nossos atletas olímpicos e paralímpicos. Crescendo e desenvolvendo, sendo solidários, apostando em um desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental inclusivo, que é como quem diz, aquele desenvolvimento cujos frutos e bênçãos se derramam sobre todos os cabo-verdianos, poderemos fazer de 2015 um ano de boas realizações. Vamos todos tentar ser melhores no ano 2015, para que tenhamos verdadeiramente um ano próspero. Termino com uma funda convicção que partilho convosco. Há doçura nas lágrimas de Portela. Não os mereceu o sorriso, nem se sobrou o alento das gentes de Bangaeira e Ilhéu de Losna. Há sim pressentida valentia nos pessegueiros floridos de chã, no movimento garboso e traiçoeiro das lavas. Nós todos, notários dos céus, escribas das noites, registaremos no fogo da ilha os nomes do amor e da esperança. Muita paz e muita saúde para as famílias cabo-verdianas, estejam onde estiverem. Um feliz ano de 2015. Muito obrigado a todos.